Eu me lembro que nos anos 90, em Nova York, eu fiz uma reportagem porque pela primeira vez tinham feito pesquisa médica de anestésico com mulheres. Porque todas as pesquisas, todos os ensaios clínicos eram feitos só com homens. Aí a mulher acordava no meio, relatava que sentia dor, lembranças do processo cirúrgico, e a medicina não entendia, achava que, como tudo, né, que era sintoma feminino, frescura. Vamos lá, não precisa de apresentação, mas a história dela é tão especial que vale a pena eu contar. A Sônia nasceu em Caçador, no interior de Santa Catarina. Aos 14 anos já escrevia uma coluna no jornal da cidade. Aos 21 editava um telejornal estadual praticamente sozinha. E antes mesmo de se formar, já fazia reportagens para os maiores telejornais do país. Ela cobriu guerras, pandemias, mudanças climáticas, viveu em Londres, Nova York, Pequim e Paris como correspondente da Globo, escreveu um livro sobre a China, subiu o Kilimanjaro, voltou à Groenlândia décadas depois para mostrar o que o tempo fez com as geleiras. E sabe o que a gente não encontrou aqui? Nenhuma reportagem da Sônia falando sobre menopausa, climatério. Então a gente resolveu explorar aqui no nosso podcast, certo? Certo. Bom, primeiro, uma honra, né, para a gente receber você, Sônia. Obrigada. A gente ficou muito animado quando teve essa possibilidade, então eu acho que vai ser um episódio diferente e muito positivo. E a nossa pergunta é justamente essa, né? Hoje a questão da informação e da desinformação está muito grande, né, principalmente redes sociais, e se fala muito sobre menopausa, né? Mas a gente não viu nenhum relato seu, né, na nossa pesquisa, e a pergunta é essa: como que foi para você essa experiência, né, de passagem, né, nesse período de menopausa, e o que isso eventualmente impactou sua carreira, sua família, né, e também dizer pra gente o que foi de aspecto bom, né, dessa experiência, e também, eventualmente, o que te marcou, assim, de um ponto de vista, né, mais de saúde. Eu nunca falei antes porque nunca ninguém perguntou. Então, enfim. Depois do nascimento do meu segundo filho, eu comecei a usar um DIU com hormônio. E isso fui repondo e tal. Então, eu acho que isso funcionou também ali como um pouco de reposição, né? E essa transição ela foi muito tranquila. Eu comecei a sentir algum sintoma, eu tinha já 53 anos, já tinha uma neta, e os sintomas, eles não foram os sintomas assim típicos. Eu nunca tive calorão. Eu comecei a sentir uma dificuldade para dormir. Esse foi o primeiro sintoma que eu tive. Eu sempre dormi super bem. Eu sou mega ativa, então assim, eu funciono no 220 o dia inteiro, chega uma hora que eu chego e digo... Desmonta. Apagou a luz, eu durmo. E eu acordava no meio da noite com uma sensação de angústia, o coração disparado, né? Esse eu acho que foi o sintoma que mais me incomodou. Houve também uma dificuldade de trânsito intestinal e tal. E aí eu comecei logo em seguida a fazer a reposição. Tinha uma dificuldade, que era o fato de eu estar morando no Rio, médico em São Paulo, então às vezes eu demorava a ir fazer os ajustes e ficou um pouco bagunçado e tal, né? Porque como eu morei em muitos lugares, acabava que quando eu cheguei ao Rio, eu continuei o médico, o dentista, tudo em São Paulo, eu tive dificuldade de fazer essa transferência, né? Mas, enfim, eu acho que os principais sintomas foram esses, sabe? A outra coisa, eu cheguei aos 50 anos, eu lia sem óculos ainda. E aí, de repente, um dia eu olhei para o jornal e não acertava o tamanho do braço para, né? Então eu entendi que ali alguma coisa estava acontecendo, e foi no mesmo período que começaram esses sintomas do sono, né?
Acho que esse foi o mais difícil de acertar. Mas, Sônia, você fala com muita tranquilidade da sua menopausa, mas é curioso que ainda hoje as mulheres não falam com tranquilidade, até assumem isso como um rótulo e não, menopausa não é assunto que eu gosto de falar. Acho que as coisas estão mudando e a minha geração deve ser assim, a primeira que está se beneficiando muito disso. Eu sempre digo que nós somos fruto do movimento feminista, né? Eu tive acesso à escola, época que as mulheres não estudavam. Tive acesso à escola, boa escola pública, faculdade pública, tive acesso ao mercado de trabalho, que ainda tinha muito mais discriminação, mas essas coisas foram melhorando. A minha geração, ela está colhendo frutos plantados por pessoas que não se beneficiaram disso. Assim como as meninas que estão atingindo agora, né, que estão entrando no mercado de trabalho, estão se beneficiando de muita coisa que a minha geração cultivou. E eu acho que isso também, você derrubar esses tabus, também é uma consequência disso. Uhum. A gente está chegando, e esses avanços do feminismo, eles levaram a mais pesquisas, a mais... Eu me lembro que nos anos 90, em Nova York, eu fiz uma reportagem porque pela primeira vez tinham feito pesquisa médica de anestésico com mulheres. Porque todas as pesquisas, todos os ensaios clínicos eram feitos só com homens. Aí a mulher acordava no meio, relatava que sentia dor, lembranças do processo cirúrgico, e a medicina não entendia, achava que, como tudo, né, que era sintoma feminino, frescura. E aí perceberam que as mulheres, nós precisamos de uma dose um pouco maior, precisamos de outros cuidados no processo anestésico. A própria medicina começou a enxergar a mulher como um indivíduo diferente do homem, com processos diferentes. E nós estamos sendo beneficiadas também por isso. Você não esqueça que o Viagra teve muito mais pesquisa e tudo mais do que a reposição hormonal. Então, ele chegou antes, inclusive. Então, você vê que as necessidades de saúde das mulheres, elas foram sendo endereçadas de acordo com a cobrança feita pelas mulheres que estavam ali já ocupando seus espaços na ciência, na tecnologia, na comunicação, em todos os campos, e dizendo, escuta, e vocês não vão olhar para a gente? Uhum. A demanda mudou. Né? A demanda mudou. Sim, isso é bem bacana. Eu também vejo essa transição, né? Sabe que quando a gente foi pensar, eu tinha um projeto antigo chamado Menopausa Positiva, que a gente trazia informações para as mulheres, reunia um grupo, e a gente tinha medo de botar o nome do projeto de Menopausa Positiva e as mulheres não quererem ir. Não, mas eu ainda não estou na menopausa, eu tenho 46, 45, porque elas tinham uma certa vergonha. Não quero fazer parte desse grupo aqui. Sim. Hoje isso não existe. Quantas vezes Hoje você vê um homem mentindo a idade, tantas mulheres que escondem a própria idade por causa do preconceito. Sim. Mas acho que isso também está ficando diferente. Muito, e rápido. Como é rápido. Não, eu acho essa sua fala muito interessante, né, da pesquisa, né, como era focada em homem, né, não tinha preocupação, né, essa questão do gênero era... Sim. Tanto que a palavra histeria, né, relacionada ao útero, né, hísteros, né, então assim, era uma coisa assim realmente de sociedade, né, e hoje eu acho que a sua geração mesmo fez essa ruptura, né, de trazendo, olha, nós somos diferentes, as mulheres são diferentes, né, e isso respingou também na ciência, e hoje... Justamente, você tem trabalhos que fazem distinção, né? E todos hoje colocam tantos por cento de mulheres, tantos por cento de homens. Então, infelizmente, isso é muito legal. Nos Estados Unidos hoje, você não pode dizer num trabalho que você está estudando um medicamento e a diferença que ele provoca de acordo com o gênero, porque há uma resistência, né? A esses avanços, né? Infelizmente. Isso você diz agora, né? A situação agora, recentemente. Eu acho que tudo também vem se modificando com a presença maior de mulheres
nos Sim. cargos de liderança, como pesquisadoras, entendendo essas necessidades, porque tinha até um termo para isso, né? Era a medicina do biquíni. A gente pegava um trabalho feito em homens e adequava aquele dado para as mulheres, o que é um grande absurdo. A gente entende hoje que é tudo muito diferente. São metabolismos muito Totalmente diferentes. diferente. A questão hormonal, que tanto impacta em tudo que a gente fala aqui, não tem comparação. Nós funcionamos diferente, né? Resposta sexual, as flutuações hormonais, os períodos, os saltos neuroendócrinos que a gente passa na puberdade, na gravidez, na transição menopausal. Então, são grandes adaptações. Isso só acontece conosco. Sim.